Olá, gente, bom dia. A gente vai dar continuidade aqui às nossas aulas da atividade do SEJA, Devin Alcântara. Hoje a gente vai trabalhar a atividade 5 do ensino médio, referente à etapa 1, unidade 2, capítulo 5, ok? Nessa atividade a gente vai ver aí dois assuntos sendo cobrados para vocês, porcentagem e sequências numéricas. E aí a gente vai começar essa atividade aqui, o primeiro vídeo aula da atividade 5, falando um pouco sobre as regras de aplicação de porcentagem, ok? É uma área da matemática, né, que cobre a parte de matemática financeira, e a gente trabalha nessa perspectiva de trabalhar situações bem reais aí no cotidiano da gente, tá? De apresentar um trabalho de aplicação de porcentagem em cima dessas realidades aí. E aí a gente vai trabalhar a aplicação de porcentagem falando, né, um pouco sobre a parte conceitual de porcentagem, lembrando que a aplicação de porcentagem para a gente representa uma aplicação de razão, né, razão é uma divisão, lembrar disso, né, a gente já viu aí no outro vídeo aula, a razão trata-se de uma divisão, e uma divisão cujo divisor ou denominador é sempre igual a 100. É por isso que a gente tem essa perspectiva de se trabalhar com a parte conceitual sobre porcentagem, né? Então, é por 100, uma divisão por 100, ok? Então, quando a gente diz que existe um número aplicado a uma porcentagem, quer dizer que esse número n está sendo dividido por 100. Aqui a gente tem uma representação de divisão em forma de fração. Lembre-se que o denominador da fração é sempre o nosso divisor, ok? E aí diz que para saber o percentual desse valor, basta então multiplicar a razão centesimal, que nesse caso é o numerador, correspondente pela quantidade, né, pelo valor total que você quer aplicar a porcentagem. Então vamos aqui ver um exemplo numérico, né? Ele diz aqui que a gente quer descobrir quanto vale 20% de 200, tá? Então, eu quero calcular 20% de 200. E aí, para a gente fazer esse cálculo, na verdade, o que eu estou fazendo é multiplicando esse 20% pelo 200, lembrando que 20% é um número em forma de fração. Então, vamos lá, quer dizer que 20% para mim é representado pelo total, que é o número 20, dividido por 100, né, que é a representação da porcentagem. Então, 20% é assim, né, gente? 20 sobre 100, vezes o valor que eu quero atribuir à porcentagem, nesse caso, o 200. E aí vamos lembrar um pouquinho da propriedade de multiplicação com um número inteiro por fração. Lembrar que os numeradores se multiplicam e os denominadores também. Mesmo que o número seja inteiro, lembre-se que o denominador dele existe e é igual a 1. Ainda bem que sendo 1, ele é o fator neutro, né, da multiplicação, ele não vai alterar o denominador. Então, a gente faz uma multiplicação de 20 vezes o 200 e divido pela multiplicação de 100 vezes 1. Então, vamos lá. Se eu multiplicar 20 vezes 200, eu vou ter como resultado 4.000, ok? E embaixo, eu vou multiplicar 100 vezes 1 e vou ter como resultado o próprio 100. Pronto, então agora eu estou dividindo 4.000 por 100. E lembre-se que quando a gente divide por múltiplos de 10, basta a gente contar os zeros. Então, se eu tenho dois zeros no denominador, esses dois zeros vão ser simplificados pela mesma quantidade de zeros em cima do numerador. Então, olha só, cortei dois zeros com o denominador e o numerador, ok? Então, nesse sentido, o que me sobra nessa divisão é 40 sobre 1. E quando o denominador é igual a 1, a gente não precisa mais colocar ele, não é isso? Entende-se que esse número seja um número inteiro. Então, o resultado final dá igual a 40. Então, está aí uma aplicação de porcentagem bem simples, né? Calcular 20% em cima de 200. Lembrem-se, multiplica-se os numeradores e os denominadores, lembrando que o denominador da parte inteira é sempre igual a 1. E depois a gente faz a divisão. Se tiverem zeros, o suficiente para a gente poder cortar na mesma quantidade, simplificar, isso é uma divisão pelo múltiplo de 10, ok? E aí, o cálculo dessa porcentagem sempre vai seguir essa regrinha, tá? O número que é aplicado à porcentagem está sendo sempre dividido por 100.
Aí diz, né, que o termo cento é abreviado usando esse símbolozinho aí da porcentagem, tá? Que significa divisão por 100. E por isso essa razão é chamada de razão centesimal ou percentual. Tudo bem? Então vamos ver aqui mais uma vez aí uma aplicação de porcentagem. Aí ele pede para a gente saber, né? O percentual de um valor diz que para a gente saber esse percentual de um valor, basta multiplicar a razão centesimal correspondente à porcentagem pela quantidade total. É o que a gente fez, né? O exemplo anterior, 20% de 200. E aí a gente fez aquelas regrinhas, né, de colocar o 20 sobre 100, multiplicar os numeradores e os denominadores e logo após, no final, efetuar a divisão, tá? Olha esse outro exemplo aí. Em uma determinada fruta, cuja massa são 60 gramas, isso é a massa da fruta, tá? Diz que o teor de água dessa fruta é de 45% e o resto é polpa. Pede para a gente calcular quanto há de polpa nessa fruta. Olha, então vamos lá. Disse que 45% da aplicação da massa da fruta é água. Se 45% é água, o que sobra para chegar aos 100% vai ser de polpa, concorda? Então, se isso aqui é água, o que nos interessa agora é encontrar quanto tem de polpa. E lembre que quando eu somo a quantidade de água com a quantidade de polpa, o total tem que dar 100%. Concordam? Que é o todo da fruta. Então, quanto é que falta para a gente chegar a 100, tendo 45% de água? Concordam que faltam para a gente 55%? Porque se eu somar 55 mais 45, eu vou ter o total da fruta que é de 100%, ok? Pronto, então se a gente encontra que o percentual de água é 45% e o percentual de polpa é de 55%, a questão está me perguntando quantas gramas há de polpa. Então, o que é que a gente sabe? A gente sabe que 55% dessa fruta equivale à polpa. E lembrem-se que 55% é 55 sobre 100, não é isso? E eu vou multiplicar isso por quem? Vou multiplicar pelo valor da massa total da fruta, nesse caso, por 60 gramas, já que são 55% dessa fruta que é de 60 gramas, tá? Então, quando a gente multiplica 55 vezes 60, eu multiplico 100 vezes o 1, que está embaixo do 60, não é isso, gente? Então, vamos lá. Multiplicando 55 vezes 60. Vamos fazer a continha aqui do lado. Olha só, eu vou ter 55 multiplicado por 60. Quando eu tenho um zero no denominador, a gente nem efetua a multiplicação com ele, a gente inclui o zero no final, né? Então, eu faço 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 5, 30 com 3, 33. E eu vou incluir esse zero aqui no final, que a gente não usou ele. Então, deu 3.300. E embaixo, como é que fica a divisão? 100 vezes 1, que dá igual a 100. Olha lá, vocês lembram? Se eu tiver a mesma quantidade de zeros em cima e zeros embaixo, o suficiente para a gente simplificar, a gente pode simplificar. Então, fiquei com 33 sobre 1. E lembre-se, quando o denominador é igual a 1, a gente não precisa representar ele, não é? Que o valor é inteiro. Então, quer dizer que o que sobra de polpa da fruta são 33 gramas de polpa. Ok, gente? Então, mais uma questãozinha aí aplicada a percentual. Lembrando que a questão me deu que 45% era de água e me interessava saber quanto tinha de polpa. Então, a gente fez a diferença para poder um total dar 100%. Tudo bem? Então, a gente tem mais aí um probleminha, né? É o mesmo, na verdade, né? O desenvolvimento daquele primeiro exemplo que a gente fez aí, sobre a aplicação de 20% em cima de 200. E aí vamos começar a falar um pouquinho das atividades, da nossa própria atividade, né, que a gente tem aí. A atividade da gente, ela é referente às primeiras questões, à aplicação de porcentagem. Como tem a primeira questão aí, né? Pede para você calcular a porcentagem de impostos em cima de alguns produtos. Então, ele fala aí, dá uma tabelinha de impostos para a gente, tá? Ó. Diz que em cima do chinelo é calculado 31% de imposto,
Em cima das camisas, 35%. Vestidos, 35%. Sapatos, 36%. Calça jeans, 39%. E batom, 51%. Então, quando a gente tem essa porcentagem aplicada em cima do valor, a tabela de baixo pede para você calcular o valor do imposto em reais, sabendo que o preço final do produto está dado nessa coluna. Vamos fazer aqui o primeiro, para a gente usar como exemplo. Olha só, um chinelo custa R$ 48. Ele quer saber quanto é que a gente paga de imposto. Lembrando que o imposto do chinelo é de 31%. Então, o que é que eu quero fazer, professor? Eu quero calcular 31% de quem, gente? Do preço do chinelo, que é de R$ 48. E lembre que esse 48 está sendo dividido por 1. Então, quer dizer que eu vou ter que resolver a multiplicação de 31 vezes 48. Vamos multiplicar aqui em cima para ver o que dá. Olha só. 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Não é isso? Então, vamos lá. Quando a gente multiplica isso, então eu vou ter 8. 4 e 4, 8. 2 e 2, 4. Baixa 1. Não é isso? Pronto, então a gente tem 1.488. Só que lembre-se que esse 1.488 está sendo dividido por quem? Por 100. Ah, professor, não tem zeros para a gente cortar em cima. O que é que a gente faz? Quando não tiver zeros, a quantidade de zeros do denominador são a quantidade de casas que tem que ter depois da vírgula no numerador. Então, como são dois zeros, eu pego o número 1.488 e conto duas casas da direita para a esquerda, uma, duas, para colocar a vírgula. Então, quer dizer que o valor do imposto é de R$ 14,88. Não é isso? Ó? 14,88. Pronto, então a gente já está aprendendo a calcular a quantidade de impostos que a gente paga em cima de um respectivo produto, tá? E aí vocês tentam completar o restante da tabela em cima da mesma perspectiva, só que usando cada um dos valores percentuais de imposto para os produtos. Então, a camisa não custa R$ 90, só que não tem 35% de imposto, então você vai pagar 35 sobre 100 vezes o valor da camisa, que é 90. E façam o mesmo cálculo, ok? Para todos os produtos. Aí a gente tem mais um exemplozinho, né, sobre porcentagens sobre valores, ó. Ele diz que o cálculo da porcentagem sobre valores deve seguir o mesmo procedimento apresentado anteriormente, observando os valores encontrados, que são acrescidos ou retirados. Isso vai depender do problema, né, gente? Se ele falou que teve um aumento, quer dizer que o valor que a gente encontra de porcentagem, eu somo. Se ele falou que teve um desconto, eu subtraio, concordam? Então, olha o que é que diz essa questão, esse exemplozinho. Existe um plano de uma empresa telefônica que custa R$ 50. Esse é o valor antigo, só que houve um aumento, uma correção nesse valor de 4%. Ele quer saber qual vai ser o valor do aumento e qual o novo valor da fatura. Então, vamos lá. O que a gente fez aqui? Lembre-se que o cálculo de aumento foi de 4%. Em cima de que valor, professor? Do valor do plano atual, que era de R$ 50. E esse 50, lembre-se que vai dividido por 1. Então, vamos lá. 4 vezes 50 dá 200. E esse 200 está sendo dividido por 100 vezes 1, que dá 100. Quando eu simplificar os zeros, porque aqui dá certo, ó, isso mostra para mim que eu tive R$ 2 de aumento na correção de 4% do valor. Então, se foi R$ 2 de aumento e o plano custava R$ 50, eu vou somar 50 mais 2, quer dizer, o plano atual vai custar quanto, gente? R$ 52, tá? Ó. Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado no enunciado da questão, quando ele fala, houve um aumento, houve uma correção para mais, a gente soma. Se tivesse havido um desconto, deveria ser uma diferença, uma subtração, ok? Mas o cálculo de porcentagem é o mesmo. E aí vocês têm a sexta questão, né, que pede para você calcular um imposto
que é referente ao IPTU, né, o imposto, perdão, de imposto de renda, esse, a de IPTU é a sétima. Esse é o imposto de renda, né, em cima de um ganho anual de uma pessoa, e ele diz que o valor é de 15%, né? E aí ele diz que a pessoa recebeu 35 mil reais. Então, se ela recebeu 35 mil, ele quer saber o valor do imposto. Então, vocês vão calcular 15% de 35 mil, ok? Usando as mesmas regrinhas de porcentagem. A sétima, cálculo de IPTU. Disse que o cálculo do IPTU é de 1% em cima do valor venal, o valor de venda do imóvel. Então, quando um imóvel custa 180 mil no seu valor venal, a gente vai calcular 1% desse valor, tá bom? Então, o valor de 180 mil multiplicado por 1 sobre 100. Então, usem as mesmas regras, ok, gente? E aí ele tem mais uma aplicaçãozinha de regra de 3, mas no final a gente vai ter sempre a mesma perspectiva, tá? Diz que uma conta de restaurante inclui 10% de serviço, né, no valor, e esse valor ficou pelo valor de R$ 143. Pergunta qual vai ser o valor da taxa sem aplicação da taxa de serviço. Qual vai ser o valor da conta sem o valor da taxa de serviço? Então, sem o valor de 10%. Ele fez uma regrazinha de 3 aqui para a gente entender. Ó. Ele disse que 100 mais 10, que é a aplicação, né, da taxa em cima dos 100%, deu o valor de R$ 143. Só que a gente quer saber o valor de R$ 100 sem a aplicação da taxa. Então, isso aí vai valer um X que a gente não conhece. Isso é uma regra de 3, né? E a gente multiplica meio pelos extremos. Então, eu tive 110 vezes x, deu 110x, 143 vezes 100, que deu 14.300. Então, quando a gente quer encontrar o valor de x, lembre-se que esse 110 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. E aí a gente dividiu 143, ou melhor, 14.300 por 110, que eu já posso cortar um zero, né? Então, ficou 1.430 dividido por 11, que deu igual a R$ 130. Então, ele pagaria 130 se não tivesse o acréscimo de 10% do serviço, tá? Mas o procedimento é o mesmo também, da aplicação de regra de 3 em cima de porcentagem. Então, a gente tem aí a oitava, a nona e a 10ª questão, que trabalha as mesmas perspectivas de aplicação de porcentagem. Eu espero que a aula tenha ajudado a vocês. Tentem resolver essas questões referentes ao assunto de porcentagem. Qualquer dúvida, é só falar com a gente na sala de aula, o professor está lá para poder ajudar vocês, ou assistam quantas vezes forem necessários o vídeo, tá? Já já a gente se encontra aí no segundo vídeo da mesma atividade, gente. Um abraço e sucesso para vocês.